Outro confronto, Corinthians e Fluminense. Vocês, diferentemente do jogo entre São Paulo e Flamengo, enxergam favorito entre Corinthians e Fluminense? Não, zero? Zero. Nem um pouquinho? Zero. Nem um pouquinho para lado nenhum? Nesse eu não consigo mesmo. Tá. E te explico por quê também. Porque, assim, eu acho que o que a gente já viu o Fluminense jogar nessa temporada é melhor do que o melhor que a gente já viu do Corinthians nessa temporada. O Fluminense jogou o melhor do que o Corinthians nessa temporada. Mais vezes. Mas eu nem afirmo que o Fluminense tem mais potencial do que o Corinthians. Quer dizer... Tem menos, aliás. Exatamente. Qual que é o teto de cada um? O teto do Corinthians é maior do que o do Fluminense. Concordo. A gente não sabe se na hora dos confrontos, e eles estão perto... o Corinthians vai estar superando o Fluminense no futebol jogado, não. Porque, de fato, o Fluminense caiu um pouco de produção nos seus últimos jogos. O Corinthians fez um bom jogo contra o Atlético Goianiense, mas calma lá também. É um jogo contra o Atlético Goianiense, né? Um Atlético Goianiense que não ofereceu resistência nenhuma. O Fluminense atacará o Corinthians. Então, assim, é um jogo... Eu acho que vai ser um jogo muito legal, sabe? Muito legal. Inclusive, do que esperar, de como os times vão se comportar. Jogo imprevisível. Mas eu não consigo pôr favoritismo, não. Do que você fala, Flamengo e São Paulo, o Flamengo vai ter a posse de bola, o São Paulo precisa neutralizar de algum jeito. O Flamengo tem mais chance de resolver o jogo, lógico. As partidas vão decidir quem vai se classificar. Mas dá para entender o que deve acontecer no jogo. Eu não sei o que vai acontecer no Corinthians e Fluminense. Até porque eu não acho que o Vitor Pereira vai permitir que o Diniz jogue com a bola como o Diniz gosta. Até porque ele vai ter algum tempo até o jogo essa semana. Acho que Renato Augusto vai estar mais inteiro. Talvez volte outro jogador. Talvez outros jogadores estejam mais inteiros. Talvez o Yuri Alberto tenha encontrado a parte mental que precisa para que tecnicamente possa jogar alguma coisa mais parecida com o que consegue, né? Os times do Diniz, queira ou não, o time tem jogado bem, mas são um pouco mais vulneráveis na marcação ainda. Levado muitos gols, né? E o Vitor Pereira sabe como usar isso, então não dá para saber, não dá para ter ideia nem do andamento do jogo. É um duelo entre o técnico estrangeiro que está vivo na semifinal, é o único, o Vitor Pereira, e é o que estava sendo mais criticado e cobrado. O Diniz estava em lua de mel no Fluminense, o Rogério Ceni está fazendo um trabalho ok no São Paulo e o Dorival está voando no Flamengo. Então, a chance de um título de técnico estrangeiro está no Vitor Pereira. E talvez seja mais uma vez o grande momento para o Diniz dar um salto, elevar o patamar dele. Ele teve, por exemplo, com o São Paulo, além daquela campanha que ele liderou boa parte do Campeonato Brasileiro, ele chegou àquela semifinal contra o Grêmio na Copa do Brasil. Ele não alcançou a semifinal. Ele parou... Mas o São Paulo foi melhor que o Grêmio. Foi melhor, né? Mas aquela Luciano coisa, Fernando Diniz, Luciano né? perdeu um gol abaixo da trave e o Brenner perdeu outro. Ele vai ter mais uma oportunidade para chegar a uma decisão nacional. E as combinações de finais são sensacionais, né? Porque você pode ter um Fla-Flu, né? Imagina pro torcedor. Final vai ser muito você pode ter um majestoso. Deixa eu ver como é que tá aqui. Você pode ter um majestoso, você pode ter um Flamengo e Corinthians que, de títulos nacionais, fizeram uma Supercopa do Brasil esvaziada em 91. Então, você imagina, tivemos agora recentemente em Libertadores, mas seria a grande decisão na história entre uma final entre Flamengo e o Corinthians, as duas maiores torcidas. Você pode ter um Rogério Ceni contra Fernando Diniz, duelo, uma final tricolor. Todas as combinações são muito interessantes, né? Aliás, é uma semifinal rica. Você pega a história da Copa do Brasil, não é sempre que você tem 4 dos principais clubes, né, as principais torcidas envolvidas, as 3 maiores torcidas do país estão envolvidas na semifinal, né? Então, é um peso muito grande e eu também não vejo favoritismo nenhum. O Corinthians e o Fluminense, para mim, 50-50. Então, você lançou essa enquete aqui no seu Twitter, 1h20 atrás, quando começou o programa, né? Isso. Um influencer. 42% acreditam no Fla-Flu como decisão da Copa do Brasil. 26% acham que vai dar a final que o Rodrigo acabou de destacar, né? Corinthians e Flamengo, seria a grande final entre as duas equipes. E tem ali um equilíbrio absoluto entre Fluminense e São Paulo, Corinthians e São Paulo, 16% para cada. 1.800... Você vê que o grande... Só confirma o que eu falei no começo, que o São Paulo é a quarta força. Todo mundo aí, pelo menos, está colocando o São Paulo como o menos cotado. É o menos cotado porque ele pega o Flamengo na semifinal, né? Ele pegou a bucha na semifinal. Se fosse um triangular, Corinthians, Fluminense, São Paulo, para mim está todo mundo dentro. Triangular, para ver quem vai ser o campeão. O que destoa aí é o Flamengo, e ele está do outro lado. E ele destoa, tecnicamente. Não destoava com
o Dorival passou a ser bem diferente. Então, né, o Flamengo chega como o grande favorito da Copa do Brasil. Se não der Flamengo, aí a coisa fica um pouquinho agitada, porque as diferenças são gigantescas contra o Corinthians, contra o São Paulo e contra o Fluminense também. Então, esse é o cenário do Flamengo. Agora, nesta perna do Corinthians, tá pau a pau. O Corinthians tomou uma pancada forte do Fluminense antes de jogo da Libertadores, né? Tomou uma goleada lá no Maracanã, teve gol do Fred. Mas foi com um time desfigurado. Totalmente desfigurado, mas aquilo fica. Aliás, né? Marca um pouquinho. Marca. Né? falar em time desfigurado, a gente estava discutindo muito, o Flamengo vai com os titulares, não vai contra o Palmeiras e tal. Eu acho que em relação a Corinthians e Fluminense, o Fluminense joga no sábado, é verdade, o Corinthians no domingo. O jogo do Fluminense bem menos complicado, porque o Fluminense recebe o Coritiba e o Corinthians joga fora de casa contra o Fortaleza no domingo. Mas nesses dois casos, eu apostaria que... O Vitor vai descansar. Os times vão muito mexidos. Os dois, porque o Fluminense também jogou ontem. O Fluminense jogou ontem. Então acho que os dois vão muito modificados. Se bobear, a gente vai ter dois times reservas. E estamos falando, é bom que se diga, de dois times que estão no G4 do Campeonato Brasileiro. Em tese na disputa pelo título. É isso. São dois times no G4. Na prática, não. Mas acho que eles vão... Contra o Fortaleza, o Corinthians, a chance de tomar uma pancada é gigantesca. O Fortaleza está se recuperando, vem desse jogo no Maracanã, ficou engasgado, o Brasileirão, foco. Então a chance de tomar uma pancada forte do Fortaleza ela é enorme nesse confronto. E aí assim, é aquilo lá que a gente vinha falando. Deixa o Brasileirão um pouco aqui, ó, e vai abraçar a Copa do Brasil. Embora você não leve em consideração, Birner, mas o Corinthians chegar à final, se chegar, ou o Fluminense, cada um terá, sendo vice-campeão da Copa do Brasil, não vamos nem levar para o título, só no vice. Dá 25 milhões para cada um. Eles estão se pegando. Eles vendem o almoço para fazer o jantar, Birner, então 25 milhões. Mas estávamos falando do Flamengo. 5 milhões de euros para Corinthians ou para o Fluminense. Cara, isso aí eu só estou falando em euros porque ele vive negociando e por 5 a gente sabe que o Corinthians vende qualquer um, né? Qualquer um. Então, cara, é muita grana. Então, isso chega ali no Vitor Pereira e fala, professor, seguinte, tem um negócio para te contar. A necessidade é gigantesca. Não, e outra, né, Calçado? No caso deles, é uma chance de título. Que você não está brigando pelo brasileiro, né? Tá brigando. Vitor Pereira ou Fernando Diniz? Quem faz melhor trabalho até aqui? Fernando Diniz. Cara, assim como jogo bom de assistir por mais tempo, é o Fernando Diniz. Agora, no capítulo sobrevivência, o Vitor Pereira consegue sobreviver. Está na semi da Copa do Brasil. Foi às quartas da Libertadores. Foi às quartas. Imaginar mais. O terceiro colocado do Brasileiro. Imaginar mais de Libertadores para o Corinthians, ainda mais pegando o Flamengo, era um negócio estranho. E, de novo, assim, então, quando a gente tem que escolher entre dois, ali. Não significa menosprezar o de lógico. E eu tenho dito aqui o tempo todo que seria uma estupidez do tamanho do mundo cogitar a demissão do Vitor Pereira pelo potencial, pela capacidade que ele tem, pelo que ele pode fazer no Corinthians. Mas aí eu estou olhando para a bola jogada, para os elencos, para o potencial que cada clube tem. Beleza, é verdade que o Corinthians teve um monte de problema, mas por mais que eu defenda o Vitor Pereira com unhas e dentes em relação à sua permanência, eu não acho que o futebol jogado pelo Corinthians até agora, apesar dos ótimos resultados, tenha sido o futebol em nenhum momento que você falou, nossa, agora esse time vai, agora embalou. Eu acho que ele vai embalar, em algum momento ele vai embalar, a hora que ele tiver os caras ele vai embalar, mas acho que o Fluminense do Fernando Diniz, com menos jogadores, já jogou, como eu tinha dito, inclusive no começo da discussão do confronto, mais do que o Já Corinthians. embalou e desembalou um pouquinho, né? Já desembalou, mas desembalou em 2 jogos, porque também a gente é muito cruel, né, cara? Quero dar uma... O Fluminense naufragou nas competições internacionais, mas o Diniz chegou no fim do processo, né? Ele até ganha de 10 uma partida na Sul-Americana, mas a situação já estava bastante comprometida. Então, acho que em termos de desempenho, a balança pesa muito a favor do Diniz. O Vitor Pereira conseguiu, acho que, muito resultado sem desempenho. E o Diniz, eu cheguei aqui no Linha algumas vezes a defender o dinizismo nessa temporada como... mas aqui no Linha ele é sempre defendido. 5-3 no Dinizismo Galo. aqui é a religião desse programa. É verdade.